Boa noite vocês. Deus abençoe a todos que conseguiram vir neste culto. Os vizinhos estão em festa, as criançadas estão animadas, brincando, como vocês têm percebido. Então o segredo é você desligar o som de fora em sua mente e colocar seu foco apenas no barulho aqui de dentro, não é? Ou você vai ficar cocheando entre dois pensamentos. Pois bem, antes de lermos a Escritura, deixe-me passar para vocês aqui um pequeno comentário. Hoje é dia 28. Pois bem, no dia 25 deste mês, Israel comemorou o início do ano judaico. E você comemora em dezembro, nós comemoramos, né? Início de janeiro, e eles comemoram em setembro. É chamado Rosh Hashanah. Significa literalmente cabeça do ano. É o nome do ano novo judaico. E ocorre no primeiro dia do mês de Tishrei, primeiro mês do ano, no calendário judaico rabínico. Mas é sétimo mês no calendário bíblico e nono mês no calendário gregoriano. Então, no calendário que nós usamos, que é o gregoriano, mês 9, certo? Mas no calendário bíblico é o sétimo mês, quando se comemora o início do ano. E no Velho Testamento, no livro de Levítico, esse dia, que é o primeiro dia do ano judaico, ele é tido como o dia da aclamação. Isso está em Levítico, capítulo 23, versículo 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. Nós comemoramos as nossas festanças, vamos dizer assim, tudo em datas erradas, ano errado, mês errado. E, claro, Deus é um Deus de ordem, de ordenança, viu? Se o Messias nasceu numa data específica, se ele morreu numa data específica, que era a Páscoa, e se a ressurreição foi um dia específico, o derramamento do Espírito Santo foi num dia específico, que era na festa de Pentecostes, comemorada desde o tempo de Israel. Então é claro que Deus continua trabalhando da mesma forma, cumprindo essas datas e esses tempos e tudo. Bom, uma boa parte da população mundial, e nós estamos incluídos nela, usamos o calendário relacionado ao Sol. Mas o povo lá do Oriente, o calendário deles, eles usam o calendário da Lua. E fica essa contradição. No entanto, quando você junta as duas coisas, você encontra no livro de Gênesis, Deus colocando o Sol e a Lua como sinais, né, para gerenciar isto, dia, mês e ano. Tem que ter alguma coisa alinhada. Porém, foi dito no livro do profeta Daniel, que quando se levantasse, ou quando o diabo atacasse, o povo atacasse a igreja, uma das coisas que ele faria era mudar os tempos e as leis. Para quê? Você não sabendo mais em que data comemorar nada, você já não sabe mais o que Deus está fazendo naquele momento específico. O que é que o diabo fez? Focou dessa forma, tirar a atenção do povo dessas festividades estabelecidas por Deus, para não saber o tempo de Deus atuar. Os israelenses darão boas-vindas ao Ano Novo Judaico com a população superando a 8,9 milhões, segundo o relatório populacional e autoridade de imigração. Pela primeira vez, mais de 6 milhões de judeus vivem no moderno Estado de Israel. Cerca de 25 mil judeus de todo o mundo emigraram para Israel, vindo inclusive da França e Ucrânia, onde o aumento do antissemitismo e a guerra, respectivamente, contribuíram para os residentes judeus não se sentirem seguros nesses países. Eles têm que voltar para a sua terra, viu? Essa migração é cumprimento das profecias bíblicas. Em Ezequiel 36, versículo 24 ao 28,
é somente um dos muitos lugares nas Escrituras que prevêem um plano de Deus para com o povo judeu. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Enquanto isso, os 176.230 bebês nascidos em todo Israel no ano passado, havia 5.062 mais meninos do que meninas, mais homens do que mulheres. Quando se faz uma relação entre os nomes escolhidos para os bebês, Tamar liderou a lista dos 10 nomes mais populares para as meninas, e entre elas inclui Noá, Shira, Adele, Tália, Iael, Leane, Míria, Maia e Abigail. Yosef, que é José, era o nome de menino mais popular nos nascimentos do ano passado, seguido por Daniel, Iori, Itaí, Homer, Adã, Noam, Ariel, Eitan e Davi. Eu não sabia que Ariel era nome para homem, mas parece que lá em Israel sim. Inclusive, todos esses nomes que terminam com El têm uma parte de nome angelical, Gabriel, Daniel, Rafael e tantos outros nomes. O primeiro-ministro israelense, Benjamim, não sei das quantas lá, que eu não sei esse outro nome, disse que o crescimento da população de Israel é evidência de sua vitória sobre o Holocausto e sobre aqueles que tentaram destruir o povo judeu através dos tempos. Ele disse: não menos importante, pela primeira vez na história do Estado de Israel, mais de 6 milhões de judeus vivem aqui. Este número tem um grande significado à luz da história do nosso povo no século anterior e assim como atualmente, disse ele aos ministros israelenses em uma reunião de gabinete. Embora nunca faltasse um desafio constante de todos os lados, eu creio que temos demonstrado no último ano que nós podemos superá-lo. Essas notícias, vocês têm que entender que isto reflete em todo o mundo, porque são cumprimentos das profecias das Escrituras. Israel, todo o verdadeiro judeu, ele tem que voltar para a sua terra, porque Deus não trata com os judeus fora da sua terra. E o tempo tem chegado, ou está chegando, ou tem chegado, onde a porta da graça se fecha para os gentios, e Deus volta a tratar com os judeus e não mais com os gentios. Então é um tempo de, como diz, aquele que tem, quem é justo procura se justificar, quem é limpo procura se limpar mais ainda, quem é sujo procura estar cada vez mais sujo, porque é tempo de cumprimento. Tempo de cumprimento, esta é a verdade. São acontecimentos que você não sabe. No culto passado nós falamos sobre a história presente, que ela não será contada em um futuro, porque não haverá pessoas no futuro interessadas na história. Não é mais como há tempos atrás, que o que estava acontecendo no presente, podemos dizer no hoje, você só ia tomar conhecimento daqui a 8 anos, 10 anos, 20 anos, quando os livros ou a história daqueles outros países chegasse até você. Veja, chegasse até você. É diferente hoje. Não se tinha carros, não se tinha avião, não se tinha internet, não se tinha nada com tanta rapidez, ou rádio, ou seja o que for. Então não dependia dos pergaminhos antigos, das mensagens que se levava boca a boca, a cavalo, a jumento e assim sucessivamente. Então um acontecimento aqui no Brasil, se tivesse acontecimento digno de nota a nível mundial, isso só chegaria em outros países depois de muitos anos que aquilo tinha acontecido. Diferente de hoje, que acontece em outro país, você já sabe aqui instantaneamente, porque não haverá uma história para ser contada, porque o tempo está deixando de existir e estamos voltando para a eternidade. Digamos, algo como o descobrimento das Américas, descobrimento do Brasil, ou seja o que for, na época de Cristóvão Colombo, acho que é assim o nome. Bom,
Você sabia que ele era judeu? Você sabia que foi com o dinheiro dos judeus que os reis que financiaram aquelas campanhas para aqueles viajantes saírem atrás de outras terras, eles tiveram que tomar aquilo dos judeus, expulsar de suas terras? Se eles não tivessem sido expulsos de suas casas, tomado suas propriedades, seu dinheiro, não teria sido financiado essas campanhas, não teria sido descobertas a América e assim sucessivamente. Então Deus tratou com Israel e dali em direção ao mundo. E eles sofreram dano, sofreram muito, como o holocausto, foram espalhados para todas as nações e assim sucessivamente, porque em algum momento em suas vidas, em suas trajetórias, eles se desviaram de Deus, se desviaram da palavra de Deus e Deus voltou suas costas a eles. Aí eles tiveram que pagar um preço. No entanto, Deus teve que usar aquele povo para que o mundo inteiro fosse ou recebesse, a proclamação da verdade e tantas outras coisas que nós não vamos entrar em detalhes agora. Pois bem, relacionado a isso também, eu estou deixando para vocês um DVD ali que eu peguei o vídeo hoje e gravei apenas uns 12, acredito. Então os irmãos que moram mais longe têm vamos dizer assim, o primeiro lugar nisso, para você levar. Cada família leve um para assistir em casa e discuta o tema. É um dever de casa que vocês vão levar. Porém, é em inglês com a legenda embaixo. Tem pessoas que não gostam de ler legenda. Mas façam um esforço, é apenas 20 e poucos minutos. É a respeito das 4 luas de sangue que nós pregamos pela Páscoa. Tivemos 4 cultos sobre isto. E esse DVD é um especialista judeu falando sobre o tema. Se houver tempo, isto só será repetido daqui a 400 anos. Cada vez que este fenômeno aconteceu, quer dizer, nos últimos 2000 anos de história só aconteceu 8 vezes. E cada vez que acontece, há uma mudança no mundo. E são acontecimentos no céu, sinais do céu, que acontece exatamente nas festas judaicas. Festa da Páscoa e a festa, creio que, do Pentecostes, alguma coisa assim. E é o que está acontecendo neste tempo. Isso aconteceu pela Páscoa e agora, entre este mês e o mês de setembro, de outubro, não sei a data exata, quando sobre Jerusalém estará uma super lua de sangue, como é chamada, super lua de sangue. É o momento que a lua está mais próxima da terra e culminando justamente na chamada lua de sangue, porque são um entrelaçamento de quatro luas de sangue que acontece este ano e no ano seguinte, e nós não sabemos o que virá. Aconteceu por volta de 1948. Nesse período de tempo, você sabe, Israel estava sendo reconhecido como nação mundial, sendo colocado na ONU, reconhecido pela ONU. Isso aconteceu nos anos 67, 68, quando teve a tomada de Jerusalém, uma guerra e aquela coisa toda. Bom, então está ali o DVD, creio que temos umas 12 cópias, vocês leem para suas casas, os irmãos mais próximos, que podem pegar com mais facilidade, depois reproduziremos para vocês. E dito isto, vamos então nos colocar de pé para lermos as Escrituras e dizendo para os irmãos que estão nos ouvindo que Deus os abençoe. Se a conexão não estiver boa, não temos culpa, mas logo em seguida deixaremos o áudio disponível no site Doutrina da Mensagem para vocês fazerem download sem nenhuma dificuldade. Escrevi hoje para os irmãos Cardoso Moreira, perguntando como estão o irmão que trabalha longe, do seu lar, para ver se no próximo final de semana eles estão em casa para podermos visitá-los. E no próximo mês, se o Senhor permitir, estarei indo a visitar o pastor Marnina, na Bolívia, e teremos reuniões ministeriais em Santa Cruz de la Sierra e em La Paz com o pastor Brian Kossuek, de Ohio. Em seguida, eles estarão indo para Lima, eu voltarei para o Brasil. Não vou até Lima, não. Vamos deixar o Peru para outra época, Diz que Peru só em época de Natal. Vamos deixar o Peru para outra época. Pois bem, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, está assim na palavra de Deus. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vocês estão procurando ainda, não é? Pois bem.
Então deixe-me repetir este versículo. De 2 Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Vocês podem se sentar. Este é, portanto, o culto de número 21 da nossa série sobre o cumprimento de Deus. Na reunião passada, nós aprendemos sobre o fluxo da eternidade, o fluxo de eternidade, onde falamos sobre o tempo fluindo, misturando-se com a eternidade, ou a eternidade sugando o tempo. E que cada um de nós, que fazemos parte do grande plano sobre o cumprimento de Deus, também temos que estar nesta mesma sintonia, ou seja, fluindo para dentro do eterno, deixando-nos levar nesta corrente, nesta cavalgada do Espírito. Porque se você lutar contra isto, você só vai sofrer. Se Deus cumpre sua palavra, passa-se céus e terra, mas ela jamais passará. E se você faz parte do plano de Deus, como pode você resistir a Deus e ainda querer se dar bem? Porque operando Deus, quem impedirá? Então, quando se fala em cavalgar no Espírito, se deixar levar no Espírito, é como alguém que sabe realmente como montar no cavalo. Ele ajusta seu corpo ao movimento do animal. Vê? Porque o animal tem o seu trote específico, tem o seu caminhar específico. E se você é a mesma coisa de você com seu companheiro, diga, moço. A mesma coisa de você e seu companheiro está carregando um peso, e cada um dá num passo diferente. Uma controla para um lado, outro vai para o outro. Você, em algum momento, você sabe disso, você tem que encurtar um pouquinho o seu passo para ajustar a mesma passada na passada do seu companheiro, é ou não é? É assim. Porque você vê que o seu andar está diferente do outro, e um peso para um canto, outro pende para outro, é complicado. A mesma coisa é quem anda a cavalo, tem que ajustar os movimentos, o seu corpo ao movimento do animal, ou você vai sair do outro lado todo assado, com muitas reladuras, não é? Será um tormento, a cavalgada. Então, cavalgar no Espírito é apenas se deixar levar pelo poder, é entrar na corrente, entrar no fluxo. Então, se o tempo está fundindo-se com a eternidade, misturando-se, tornando um só, aprendemos isso nos outros estudos que já falamos, e nós fazemos parte desta eternidade, porque nós viemos de lá, estamos em processo de voltar para lá. Então temos que aprender a andar nesta sintonia, temos que aprender a entender o que a trombeta está tocando. Ela não pode dar um sonido incerto para nós. Deus não pode estar dizendo uma coisa e você entendendo outra. Deus não pode estar dando uma revelação de sua palavra e você entrando pelo lado da interpretação. Se tudo isto, a forma de você se ajustar a Deus, se ajustar ao conhecimento de Deus, ou fluir no Espírito de Deus, se este é um processo que se inicia na mente, na sua mente, não vejo outro ponto inicial para isto, a não ser como disse Paulo: procure pensar nas coisas que são de cima, porque as de baixo são passageiras. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se você é participante deste poder da ressurreição, se o poder ressuscitador ou vivificador já está em você, se a palavra te deu isto, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí ele repete no versículo 2 de Colossenses 3: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sendo este, portanto, o culto número 21 da nossa série sobre o cumprimento de Deus,
onde estamos estudando nesta ocasião o livro 3 do pastor Liveiro, no culto passado fizemos aquela conexão entre Apocalipse 10 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 55. Que conexão foi feita? Onde Paulo fala em 1 Coríntios: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele continua falando sobre como será a ressurreição. No momento, no abrir e piscar de olhos, haverá a trombeta que vai soar, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, e assim sucessivamente. É claro que Paulo fala que é um mistério. Ele diz: eis que eu vos digo um mistério. Um mistério no qual o próprio Deus está envolvido. Essa que é a questão. Uma vez que somente quando ele revela o segredo, mostra que é Deus mesmo que desce do céu como um anjo forte. Apocalipse capítulo 10. E o processo profético sobre revelação, restauração, ressurreição, glorificação é iniciado com essa descida do próprio Deus, cumprindo então o ministério do Filho do Homem. Tudo isto que acabei de citar aqui, a manifestação divina, o tempo da revelação profética, o tempo da restauração, da ressurreição, da glorificação, da imortalidade, assumindo aquilo que é mortal, isto desencadeia-se com Apocalipse 10, com a descida do anjo forte. Isso está conectado conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Paulo fala sobre o que acontece quando Deus entra em cena e manifesta a sua presença. Então, com isto em cena, descortina-se diante de nós a preparação para o milênio, a preparação para o reino milenial, onde o apóstolo Pedro nos mostra, através de uma visão profética, sobre estes acontecimentos finais, nos instigando, com este conhecimento, a entrarmos no espírito da hora, que é o espírito da eternidade. O que Pedro está fazendo aqui, com estas escrituras que acabamos de ler, e eu vou reler para vocês outra vez, é instigando você, é levando você a abrir seu entendimento, a se deixar levar pelo Espírito e se deixar fluir, entrar no Espírito da hora, que é o Espírito da eternidade que veio nos tirar da linha do tempo, uma vez que o tempo deixará de existir. E como Pedro faz isto, deixe-me ler outra vez para você. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora, se é como ladrão de noite, é porque as pessoas não estavam esperando, não estavam sabendo, são pegos de surpresa. Então não pode ser para você como ladrão à noite, porque ele está dizendo para você primeiro assim: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, eis que cedo venho, eis que não demoro. Daí a pouco ele diz: eis que estou à porta e bato. Não é justamente o tempo do fim, na era Laodiceia, que ele diz: eis que estou à porta e bato? Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, teremos comunhão juntos, serei com ele e ele comigo. Como pode ele chegar na porta, bater, você abrir e ele entrar e cear junto e ainda ser como um ladrão para você? Então é claro que para uma classe de pessoas que serão pegos de surpresa, porque não receberam aviso, não porque não teve aviso para eles, mas porque não deram ouvidos, não fizeram caso, não acharam que era importante. Então quando eles despertarem, já aconteceu. Quando eles se despertarem, o Filho do Homem veio e foi embora. Quando eles se despertarem, vão entender que os acontecimentos proféticos desta mensagem é o cumprimento da profecia, é o cumprimento de Mateus 24, versículo 27, onde fala sobre a presença do Filho do Homem. Mas como o relâmpago que brilha do Oriente até o Ocidente,
assim também será a presença do Filho do Homem. É assim que você deve ler esta parte da Escritura. Não é a vinda do Filho do Homem, é a presença do Filho do Homem. A palavra foi traduzida de forma incorreta, traduzida parúcia por vinda, quando deveriam ter traduzido parúcia como presença. Simplesmente assim. Porém, é neste tempo você fica sabendo todas essas coisas. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você já sabe que não é para você. Não deve ser para você. Porque se ele vem para te buscar, como pode te apanhar de surpresa? Sem a roupa adequada, sem o calçado adequado, sem estar pronto. Ele está vindo te buscar e te avisa. Calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Coloque o escudo da fé, o capacete da salvação. Tudo é dito para você, até a cor da roupa que você deve usar para ir. Então ele não pode chegar assim de repente sem você estar pronto. Vê? Então tem um povo que está se preparando. Se não for eu e você, sinto muito, mas tem que ter alguém nessa terra se preparando para ir. No qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, não importa as grandes construções arquitetônicas que tenha, e as coisas belas e bonitas, porque tem muitas coisas bonitas nessa terra, as obras que nela há se queimarão. Não haverá bombeiro para apagar este fogo, viu? Não teve bombeiro para apagar o fogo atômico que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Não há como apagar. Não há água suficiente que possa acalmar esse incêndio, porque até a água vai evaporar. A Bíblia diz: e o mar já não existe. Esses 3 tantos de água que tem, seca tudo. Estão preocupados com a água que está secando no planeta? Imagina, até o mar vai deixar de existir. Então é melhor você se preparar, levar o seu golinho d'água pronto. Beba da água da vida. E a Bíblia diz que quem toma da água da vida jamais terá sede. Não precisaremos disso, viu? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que tipo de pessoas? O tipo foi eu que coloquei aqui, né? Que qualidade de pessoas. Mas a Bíblia diz assim: que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, olha, se até os céus vai queimar, isso que você enxerga, tudo isso vai ser revolvido, tudo que está na terra será queimado para ver uma purificação, você vai escapar onde? Como você pode escapar? Não há meio na ciência que consiga livrar o homem daquilo que está previsto. Só há um meio de se livrar da hecatombe: é se esconder na torre forte, Jesus Cristo. Não há outra forma. Ou você se esconde em Cristo, ou vai perecer com o mundo de então. Que tipo de pessoa você deve ser? Você tem que estar aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, porque nesse dia, ele diz, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. É Isaías 65, Pedro está fazendo referência a esta parte de Isaías, onde ele diz: eis que eu crio nova todas as coisas. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Bom, com esta leitura, queremos lhes mostrar uma coisa aqui. Você sabia que este é o fim dos 1000 anos? Fim dos 1000 anos. Depois
de você se tornar imortal, observe. O que vai acontecer com essa terra? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam em corpos glorificados, né? Os vivos são transformados, recebem corpos imortais, e só com esses corpos poderão sair da terra enquanto ela entra em um período de purificação. Agora, por que Pedro está dizendo isto para nós? Porque ele nos dá este alerta. Pedro quer que você e eu recebamos o Espírito da hora. De qual hora? Da hora quando a revelação está na terra. Porque essas coisas foram escritas em símbolos. Como Paulo disse, eis que eu vos digo um mistério. E foi dito em Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, o mistério de Deus seria esclarecido. O que Pedro está dizendo é isto: que você entra no Espírito da hora, que é a eternidade. Este é o Espírito da águia. É esse o Espírito de Deus que é de um só fôlego. Em uma palavra, em um versículo da Escritura, esse Espírito eterno começa a falar e salta 1000 anos em uma palavra. Sim. Apenas em Malaquias 4, 5, 6, ali está uma palavra dita pelo Espírito, através do profeta Malaquias, e passa 2000 anos para se cumprir. Uma parte se cumpre aqui e a outra palavra se cumpre 1000 anos na frente. Agora, o Espírito da águia faz isto. É o Espírito eterno, o Espírito de Deus, o grito dela, em um só fôlego. Pode saltar 1000 anos em uma palavra. Esse Espírito, ele pode tomar a palavra de Deus e produzir todos os significados compostos, como Deus quiser, ou através dos quais Deus revela seu plano a você. E você tem que aprender a olhar através dos olhos do profeta, ou você não entenderá o plano de Deus. Se Deus enviou um profeta desse tempo do fim, é com um propósito específico, para que você não seja apanhado de surpresa. E você só pode olhar as Escrituras da forma que Deus vê. Não como todos leem as Escrituras como um livro bonito, regras a serem seguidas, mas você só pode olhar as Escrituras e ver o cumprimento dela diante de você, se você tiver visão da águia, se você vê através dos olhos do profeta. E as pessoas não estão fazendo isto, e é por isso que elas estão tropeçando na palavra, estão tropeçando nos ensinos, estão tropeçando na doutrina, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está se cumprindo. Então eles confundem tudo. E muitos amados irmãos, com tanta sinceridade em suas almas, estão dizendo que já aconteceu a segunda vinda, que Jesus, segunda vinda de Jesus já veio, e porque eles não veem pela visão profética. E o profeta disse tantas vezes: você não confunda a aparição com a vinda. Agora é a aparição de Cristo, e é esta aparição que nos prepara para a vinda. Mas muitos não estão entendendo isto. Bom, pense, você tem que começar a exercitar a sua mente. Você tem que fazer exercício mental, porque fé, que é revelação, antes dela se tornar uma revelação espiritual, é primeiro um conhecimento mental. Primeiro você sabe em sua mente. Você tem que conectar sua mente com a palavra de Deus, porque se trata de um aprendizado. Então temos que ser metódicos, tanto no ensino quanto no aprendizado, porque nós necessitamos mudar de fase. Necessitamos de ser diplomados no final, afinal das contas. Temos que receber nosso diploma. Ora, tire um pouco de sua preocupação do dia a dia, porque é o que você mais tem. Deixe um pouco de energia mental para você gastar com o aprendizado da palavra de Deus. Você gasta todas as suas energias com os cuidados da vida, preocupado com a família, se preocupando com a dívida, se preocupando com o atraso, se preocupando com o horário, se preocupando com o trem, ou o ônibus, ou o carro, o pneu furado, ou seja o que for. Você gasta todos os seus recursos
mentais e intelectuais, com os cuidados desta vida. Você pode não se sair melhor da primeira vez, pode não sair bem da primeira vez, mas tente. Separe, deixe um pouco de suas energias para você gastar de uma forma adequada, uma vez que é dito: juntais tesouros no céu. Porque o tesouro que você junta na terra, isso vai passar. Todas as obras vão passar. Tudo vai deixar de existir. Então deixe um pouco da sua energia para gastar com o aprendizado da palavra de Deus. Tente. Eu sei, você tem que saber para onde está indo. Você tem que saber qual é o seu destino. Viu? Aí você diz assim: mas como eu vou chegar lá? Como vamos chegar nesse destino? Como você sabe que você vai? Bom, você tem um livro. Você tem um livro que indica isto. Quem já assistiu O Peregrino, ou quem já leu o livro do Peregrino, tudo que ele tinha era um livro. Esse livro é um mapa. Porém, nem é todo mundo que sabe ler um mapa, nem todo mundo sabe as medidas que estão ali. Mas esse livro foi revelado por um profeta vindicado, para que você não ande perdido, para que você não ande pensando em coisas difíceis, sendo que Deus já revelou seu plano. O apóstolo Pedro, ele usou um olhar profético, ele usou isso. Um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Pedro estava falando de coisas futuras que, ora, já se passou 2000 anos das palavras de Pedro, e estas coisas ainda não aconteceram. E ele falou disso com tanta força, a ponto dele dizer: quando isso estiver acontecendo, como você deve se comportar, que tipo de pessoa você deve ser nesta terra. O que é isto? Porque ele sabia que nesse período de tempo nós estaríamos como no mesmo período, ou de volta a Abraão, no mesmo período de Abraão. Estou na terra, está tudo aí diante de mim, Deus deixa à disposição você andar de um lado para o outro, com liberdade de entrar e sair, porém nada aqui é teu, nada aqui te pertence, não no estado que você está. Abraão peregrinou por toda a terra, Deus os fez habitar em cada parte daquela terra, mas disse: não é teu, você não vai morar aqui, isso é para a tua descendência. Então é para o próximo plantio, vamos dizer assim. Porém ele sabia que tinha uma cidade cujo artífice e construtor era Deus, e ele viveu esperando, aguardando, ansioso por aquela cidade. E a semente de Abraão, que sabia de Deus, sabia a respeito de Deus, que chama as coisas que não são como se já fossem, e que ressuscita os mortos, e no momento da ressurreição dos mortos, nós temos a visão profética e chamamos as coisas que não são como se já fossem. Por isso que o futuro que está sendo revelado para você hoje torna-se uma realidade para você. Então você já tem que entrar no espírito desta realidade, ou não haverá força para te tirar daqui. Ou você ficará preso como na terra do nunca, ou você ficará preso aqui, nunca crescerá, nunca amadurecerá, ou seja, nunca alcançará a perfeição. Ora, estamos andando na luz eterna, com um Deus eterno, e na eternidade, isto já, neste tempo. Deixe-me ler aqui uma coisa do irmão Oliveira, ele diz assim: você pode dizer para mim: bem, irmão Veio, você irá morrer, mas você vai morrer. Eu não me importo se eu vou morrer. Esta é aquela hora da qual toda a Escritura falava. Nós não ficamos sentados por aí questionando. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Seja, não é porque você vai morrer um dia, não é porque você não pode fazer nada a respeito, e outros dizem: bem, eu não dou jeito mesmo, deixa rolar. Não, você tem que se tornar nesse tempo impaciente com relação às coisas do mundo e ser paciente em esperar Deus cumprir sua promessa. E sendo que você se torna impaciente com as coisas deste mundo, mostra que você não fica acomodado. Você não se acomoda. Não fica com a desculpa: é somente crer e vamos viver uma boa vida e vamos indo. Não, senhores. E eu não considero que seja um privilégio falar a pessoas que sejam indiferentes, pessoas acomodadas. Como diz Jack Bell: um bando de corujas em uma árvore.
e você fala com a coruja, você fala perto dela e ela vira o seu pescoço para o outro lado. Ela simplesmente dá uma volta com o seu pescoço, está com a cara para o outro lado. E não sai nenhum som. Aquela coisa assombrosa. De acordo com as palavras do colega de Moliveira, Jack Bell, muitos irmãos estão assim, como corujas em uma árvore, em um toco, indiferentes aos acontecimentos. Eu estou lhe dizendo uma coisa: se você não crê nisso, você está errado. Mas tenha certeza, alguém vai acreditar. Ele está usando, quem o apóstolo Pedro, na escritura que nós lemos, está usando a terminologia que nós conhecemos agora. Mas nós estamos olhando um pouquinho mais adiante, inclusive. Porque o que Pedro falou foi sobre a destruição. E nós estamos pegando essa destruição, mostrando que isso está para acontecer. E o que você tem que fazer, como Pedro perguntou, o que você tem que fazer? O que você tem que ser? Então a revelação da palavra hoje tem que vir a nós, dizendo o que nós devemos fazer neste tempo, para escaparmos dessa destruição, ou estarmos dentro de um poder, acobertado por um poder tremendo, a ponto dessas coisas não afetar. E nesta terra não haverá nenhum lugar que possa esconder as pessoas da grande destruição. E Deus, sabendo disso, o que Ele vai fazer? Ele recolherá os seus, recolherá a sua semente para as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui estiver na queima esta semente de Abraão, que vive por fé, que vive pela fé, chamando as coisas que não são como se já fosse, que ainda não são como se já fosse, Deus os tira fora. Olha o que Pedro está dizendo aqui: ele virá como ladrão de noite e os céus se derreterão. Isso pode causar medo nas pessoas, porque até uma bolsinha de plástico derretendo cai no seu pé, você corre de dor. Já se queimou com plástico em fogo? Parece que o fogo é mais quente, né? Parece que o fogo é mais quente do que o fogo mesmo. Depende da temperatura em que ele está. Diferença de fogo de uma vela para a boca de um vulcão em erupção, não é? Eu já me queimei. Tem uma mancha nas costas que parece o mapa do Brasil. Tem gente que é culpado disso até hoje. Complicado aqui você ser queimado com uma bolsa de plástico, viu? E parece que faz... Assim, já tocou fogo no plástico, chega desse aquele fogo azulado. Imagina aquilo cair em tuas costas. Imagina os céus se derretendo. O que é que escapa do fogo? Do que você vê por aí? As pedras? Ficam com manchas escuras, né? Mas o que escapa do fogo das coisas que você pode ver? Quando causa um carro que é incendiado, o que resta dele? Que carcaça feia fica? Pode ser novo como for, pode ser zerado. Fica só os escombros, uma carcaça de ferro retorcido que não se aproveita. Um prédio que se incendeia, tantas coisas belas, bonitas, mas o que escapa do fogo? Imagine um fogo onde até mesmo a atmosfera vai se queimar. Não sei quantos pés abaixo dessa terra, tudo será revolvido. Não restará, diz que as bactérias, as baratas, ou seja, for resiste, né? Aí, eu quero ver que animal, que bactéria, que demônio, que doença vai resistir a este fogo. Porque pelo que a gente lê nas escrituras, é como se você pudesse ver isso de longe, não seria um fogo apenas na terra, mas é como se boa parte do universo estivesse em chamas, porque até os céus, de acordo com o linguajar bíblico, se desfarão. Desaparecerá com grande estrondo. E você vai estar onde para escapar disso? Está você preocupado? Você acha que você deve se preocupar isso se você estiver no corpo glorificado? Em um corpo glorificado, como você vai se preocupar com isto? Você estará em festa enquanto estiver acontecendo. E Pedro está dizendo a você, ele está falando a uma congregação mista, é claro. Ele está falando a um povo. Ele está falando com o tempo do fim. Há aqueles que irão perguntar: existe alguma coisa aí?
Será que tem algo acontecendo? O que é tudo isso? E eles não passam de estúpido. É tudo que eles são. Porque estes logo estarão no lago de fogo. E você vê a longanimidade de Deus quando Ele separa, por assim dizer, as ovelhas dos cabritos na ressurreição. E uma noiva estará sentada ilesa. Estará sentada sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. A noiva estará sentada lá recebendo as recompensas. Você está começando a captar, você tem que captar o que estamos falando. Você tem que entender o que está sendo dito. E ao captar o que está sendo ensinado, e este aprendizado entrar realmente em tua alma, isso tem que impactar você. É chamado impacto provocado pela revelação. E isso tem que servir a você de estímulo. Isso deve te estimular a seguir adiante. Ou como o irmão Brana falava sobre o estímulo da revelação. Você é estimulado pela revelação a seguir adiante. Agora veja o que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Amém. Ele está, o que João está fazendo aqui, ele te dá o quadro do qual Pedro se limitou a dizer de como isto seria feito. Pedro disse que primeiro haveria uma dissolução de tudo. Poderíamos chamar de destruição, mas na verdade não é destruição. É uma limpeza, é uma santificação. Como já aprendemos, a terra não será destruída, será renovada. Pedro te deu um quadro. Haverá uma queima total. Os elementos se desfarão em fogo, em brasa, derreterão. E o apóstolo João, na sua visão, diz o que acontece depois disso, é a continuação. É o quadro sendo ampliado a você. E vi o novo céu e uma nova terra. Amém. Porque já o primeiro céu e a primeira terra, o irmão Pedro já escreveu sobre isto, dizendo que se desfez tudo no fogo. Isto é o que João está dizendo para você, em Apocalipse capítulo 21. E uma vez que tudo foi limpo e purificado, então eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Ela desce do céu. Porque Jesus disse, eu vou vos preparar lugar. Abraão procurou esta cidade. E esperemos estar lá com Abraão para desfrutar dela. Sim. Então agora vamos voltar para Pedro. O que ele disse é que as obras serão queimadas por um intenso calor. Os elementos se desfarão e eles irão para os gases, que voltarão para a sua fonte de origem. E agora ouça. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, nós tomamos nossa posição. Aqui Pedro está dizendo, você tem que tomar posição. Nós tomamos nossa posição de que somos parte desta multidão, que ele disse, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Olha o que ele diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor. E você quer saber? Você e eu não podemos fazer isso acontecer. Não. Então, do que ele está falando aqui? Você não pode, por si próprio, aguardar, apressar ou fazer alguma coisa para estar lá ou para fazer parte disso. Não, senhores. Mas ele pergunta que tipo de pessoa você deve ser. Então, nós temos que entender do que ele está falando, porque, ponto número 1, não há nada que você possa fazer. Se não há nada que você pode fazer, então vamos entender o que ele está dizendo aqui para você. Ele está falando sobre a compreensão da eminência disso. Compreenda o quanto que isso é urgente. Compreenda que isto é uma realidade.
Entenda que isto é fato. Deus vai cumprir sua palavra, você não pode fazer nada a respeito. Outra coisa, o que ele está mostrando para você é que você tem que ver a importância disso e que você faz parte disso. E nós temos que entrar no espírito disso. Nós simplesmente não precisamos entrar no espírito das coisas. Não. Mas no espírito disto, desta compreensão profética, desta realidade do cumprimento de Deus, você tem que entrar. Ou você não faz parte. Simples assim. Nós temos que ser um pouco como aquela moça. Uma moça que o irmão Brano fala sobre ela. Ela estava errada quando ela fez determinada coisa. O irmão Brano fala sobre aquela moça chamada Nelly. Creio que é Nelly Sander. Ela foi salva, era uma nova convertida. Foi em suas campanhas e se converteu ao Senhor. E ela era uma dançarina. E ela não queria ficar na pista de dança. Mas ela, certo dia, passou diante da discoteca, vamos dizer assim, da boate, seja o que for, onde ela costumava frequentar. E passando ali de frente, ela ouviu a música. E era a música que ela gostava de dançar, com a qual, quem sabe, ganhou prêmios ali, ou foi aclamada como a melhor dançarina e tal. E ela pensou, bem, eu vou parar e dar uma olhada lá dentro. Vou parar e dar uma olhada. Talvez até mesmo desejou testificar para alguém, dar seu testemunho, que não estava mais naquela. E quando ela deu um passo na porta, já veio um sujeito ali, já pegou pelo braço e tal, em seguida ela já estava dançando junto com os outros. E você sabe, o diabo simplesmente a possuiu desde então. Muitos de vocês, acredito, lembram da história da irmã Nelly, já leram sobre isso, já lemos de público sobre isso, como foi que ela recebeu a libertação disso. Do que estamos falando aqui? Vou lhes dizer uma coisa, irmão e irmã. Ela não precisava ter entrado ali. Ela poderia ter ido pelo outro lado da rua, ter pegado um outro atalho. Se você sabe que algo é atrativo a você, então você tem que procurar outra forma, outra coisa, outro meio para tomar distância daquilo. Porque você sabe que você é atraído pelo perigo, aí você diz, eu vou olhar lá embaixo do precipício. Eu tenho medo de altura, mas deixa eu olhar para ver. Como certa mocinha estava no 5º andar e queria olhar o que tinha na sala do último andar embaixo pela janela. Como é que pode? Você está no 4º, 5º andar, desbruça na janela para olhar dentro da janela do vizinho que está no 1º andar para ver o que tem dentro. Você sabia que tem pessoas que fazem isso? Aqui temos pessoas que fez isso, viu? O que umas boas lapadas não faz, né? O que é que Deus não faz para chamar nossa atenção, para dar um beliscão na nossa consciência? Umas lapadas, de vez em quando é preciso dar. Ou você vai fazer coisas infantis desse jeito. Viu? Foi o que a irmã Nelly fez. Em seguida, ela já entrou naquele mesmo espírito, ou seja, naquela atmosfera que ela, durante toda a sua vida, toda a sua mocidade, era envolvida. E uma vez que ela entrou naquela atmosfera, ou seja, ela estava no terreno do inimigo, o inimigo tem direito de possuir. O inimigo tem direito de entrar ali e bagunçar. E bagunçar com a tua vida, bagunçar com a tua casa, fazer o que for. Porque foi dado a ele, foi aberto as portas para ele. Foi dado chance. Ele só precisa de uma brechinha. Quando você abre uma brechinha, ele coloca o pé. Como é que você vai fechar mais? O sujeito coloca a botina dele. Ou a unha, né? Como é que você vai fechar mais? Ele só quer um pequeno espaço e já era. Daqui a pouco você diz, não consigo mais. Vai perdendo as forças, daqui a pouco já não tem mais vida. A vida espiritual se esvai. Porque vai entupindo os canais. Você já não ouve mais a palavra, a não ser com mais alegria. Com a palavra, você já não tem prazer na leitura da palavra. Nada, isso não satisfaz mais. Porque você entrou em outra atmosfera, em outro terreno, em outro campo. Ela só ouviu a música e aquilo foi o suficiente para apanhar. Vou lhe dizer uma coisa, irmão.
Se você e eu temos escutado a música celestial, o som da trombeta do sétimo anjo, que Deus nos ajude a ouvir a música celestial do profeta, para abrirmos a porta e entrarmos para que Ele possa nos tomar pelos braços e nos colocar no Espírito. Eu vos mostrei como aconteceu no natural e apanhou aquela moça, aquela irmã. Mas se Deus também está tocando sua música e você ouve essa música, então é melhor você entrar no Espírito para que você, como noiva, seja tomada nos braços dele e seja levada para casa. Mas é disso que estamos falando, viu? É para isto que você vai, para o milênio, porque isto é 1000 anos mais adiante. Ele vem para te levar para lá. Você pode imaginar que efeito, que poder a revelação deveria ter sobre as nossas vidas? Você acha que Deus mandou esta revelação nesse tempo do fim para você se vangloriar e se jactanciar e dizer: eu entendo que eles não entendem, eu sei mais do que eles? Deus revelou para mim, não revelou para eles? Não, senhores. Você não entende isto por si mesmo. Você não entende isto por você mesmo. Mas você sabe o suficiente para entender que você está ouvindo a verdade e esta verdade tem que te libertar. Amém. Tem que trazer liberdade a você. Sim, senhores. Temos que ter isso em nossos corações. Você tem que ter isso em seu coração. Esta é aquela coisa crítica que vimos no profeta. E se nós vimos isto no profeta, o quanto que ele se apegou à palavra de Deus, nós somos os filhos do profeta. Nós somos os filhos desta mensagem, os filhos desta pregação. Isto é exatamente o que Pedro disse. E aquelas pessoas lá naquela primeira era, eles captaram o espírito do leão que campeou naquela primeira era. E como nós, nesse último tempo, temos que captar e entrar no espírito da águia, enxergar longe. E você sabe o que acontecerá no futuro? Você vai ter que deixar, o leão vai comer palha com o boi. Sem morte, sem problema. E está terminado, concluído. Você deixa a águia voar desde os lugares celestiais e entender com uma visão celestial o que está acontecendo agora. O que Deus está realizando nesse tempo. De acordo com o que você pode ler nas Escrituras, Pedro não é somente ignorante. Ele também é carente espiritualmente, a menos que a visão profética o tomasse. A Bíblia diz que ele era ignorante e iletrado. Porém, ele foi tomado pela visão profética e pôde ver o que estava acontecendo no futuro, o que aconteceria no futuro, a ponto de nos alertar nesse tempo do fim, dizendo: vocês estarão vivendo neste tempo, que tipo de pessoas vocês devem ser. Veja, e o que Pedro disse foi isto. Talvez você não viu isso nas Escrituras. Olhe vocês, pessoas aí do tempo do fim, sob este sétimo selo, quando isto for revelado, quando este sétimo selo ele começa a se abrir, sob um profeta chamado Elias, há uma coisa que vocês precisam, mais do que qualquer coisa no mundo, fazer, que é entrar no espírito da hora. Ou vocês não entenderão isto que vai acontecer. Agora, por que será que estamos fazendo esta referência, esta inferência, melhor dizendo, usando aqui nas entrelinhas o aviso, as palavras de Pedro como um aviso para nós, conectando isto com o ministério de Elias? Porque quando você pega as palavras de Pedro e vai olhar para a promessa da vinda do profeta Elias, lá é dito: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E lá mostra o fogo que cairá, que não ficará nem raiz nem ramos. Então Pedro ele pega na sua visão profética, ele diz: isso é a mesma coisa, ambos falaram a mesma coisa. E você não pode fazer isto, você não pode entrar no espírito da hora da revelação da águia, a menos que você seja cheio da palavra, porque a palavra é o conduto do Espírito.
É através da palavra. É como se a palavra fosse o cano, o encanamento, o Espírito fosse a água que vem pelo encanamento até você. A menos que você seja cheio da palavra, você não pode entrar no Espírito. E você nunca irá conseguir isto fora de uma revelação da palavra. Isto é, de uma verdadeira compreensão mecânica, como eu vos disse antes. Primeiro, na mente. Sim, primeiro você tem que ter entendimento dessas coisas. Não pense que acenderá uma luz e você diz, puxa, eu agora sei disso. Eu fiz uma grande descoberta. Deus me deu uma grande revelação. Não, senhores. Ouvindo a palavra, a revelação vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então não pense que é só você ficar ali, olha, e a pessoa blá, 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 mesmo que esteja lendo a escritura e as mensagens, blá, 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 sem você entender nada do que está acontecendo. A fé vem pelo ouvir. É algo constante que você vai aprendendo e vai construindo palavra sobre palavra. E você diz, realmente isso é a verdade. Eu creio. Agora eu entendo essa parte da escritura. E, sabe, é algo real. Não é nada imaginário. Não é imaginação. Fé não é você imaginar que você tem fé. Da mesma forma que amor não é só você dizer, eu amo tanto. Se realmente amor, este amor vai tomar forma, vai ser expressado através de coisas reais, que é suas atitudes, seus gestos, seus feitos. É do mesmo jeito a revelação, do mesmo jeito a fé. Através de suas obras, ela tem que se manifestar, tem que se expressar. Então vemos aqui, o que acontece com muitas pessoas é isto, elas apenas ouvem, mas nunca chega à compreensão da verdade. Então você nunca vai conseguir isto fora de uma revelação da palavra. Vê? Você não pode fazer isto. Ou vamos sentar aqui e ficar vegetando. Sabe o que é vegetar? A pessoa está vendo a vida, está vegetando. Quando tem algum problema no cérebro, quando tem algum problema de saúde, já não fala, não se move, quer dizer, não interage, não tem ação, não demonstra emoção. Você diz, isso não é vida, está vegetando, estado vegetativo. Não sei por que fazer isso, isso é desrespeito aos vegetais. Só porque os vegetais não se movem, não quer dizer que eles não têm vida, não têm seus movimentos e tudo mais. Só porque a planta está lá e ela não anda de um lugar para outro, não quer dizer que ela não tem a vida dela. E está feliz com a vida dela. Tem a sua fotossíntese, é isso, fotossíntese. Respira, transpira, ou seja o que for. Quem sabe conversam, falam e tudo mais. Elas se cruzam, se reproduzem, a natureza tem tudo isto. Quantas vezes de frente de casa, no período de inverno, tinha, não sei, eu já esqueci naquela, não sei se era gaudilha, não sei como é que era, só tinha branca, aquelas flores bonitas, só tinha branca, e a semente que semeava-se ali e tal, caía próximo, e na outra chuva, no outro inverno, ou seja o que for, estava lá de novo, tudo branca, mas daqui a pouco apareceu alguém que tinha da cor meia vermelhada. Ah, que bonito, aí se planta branca e se planta vermelha, aquele jardim bonito. Daqui a pouco nasce uma planta que está ali, parte da flor vermelha e parte branca, na mesma flor. Como foi esse cruzamento da semente? Não me pergunto, mas acontece. Então, quando uma pessoa está no estado vegetativo, sempre falamos sobre os vegetais, que não se movem, aquela coisa toda. O que vamos fazer? Você acha que você vivendo em estado vegetativo, neste período de tempo, você vai reinar no milênio? Você vai participar desse grande movimento, pulsar a vida do próprio Deus, diante do trono alfa e ômega, sendo que você esteve no estado vegetativo, parece com amnésia, sem saber o que estava acontecendo, sem aprender nada? Se assente, vegete, esperando a vida do rei. Vamos sentar e viver vidas inúteis e comuns, e observar nossos filhos entrar no pecado e irem para o inferno. Sim, porque você tanto faz como tanto fez. É tempo moderno, deixa eles fazer o que quiserem, deixa eles ver a vida moderna que quiserem. Porque você já não tem nada, nenhum conteúdo da palavra para passar para eles, nenhuma experiência, nenhuma informação, nenhum aprendizado de vida para poder mostrar para eles
que existe algo além desta vida? Gostaríamos de saber por que as coisas não vão bem. Por que será que as coisas não vão bem? Por que será que não está acontecendo? Por que será que não há mudança? Eu estou falando sobre o Espírito de Deus, irmão e irmã. Você entrando no Espírito, porque não há nada como isso. Somente essa é a verdadeira vida, quando se vive no Espírito. Porque as coisas não vão bem? Simples. Não entramos no Espírito. Porque as coisas não acontecem. Você não entra na atmosfera para que elas aconteçam. Por que não receba a cura? Primeiro, para ser curado, você tem que ter fé. Ah, mas eu tenho fé. Em quem você tem fé? Em quem vai orar por você? Em quem você tem fé? No óleo que você vai ungir tua cabeça, é isso? Ah, eu tenho fé em Jesus. Mas Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Você tem que entrar na atmosfera. Porque sabe como é que vem destruição? Sabe como é que vem morte e tudo mais? As pessoas primeiro entram na atmosfera da destruição, e então vem a destruição sobre elas. Não é que Deus mandou matar, mandou um terremoto para matar tal país, mandou um tsunami para matar tal lugar. Primeiro as pessoas entram em uma atmosfera que não pode atrair outra coisa a não ser destruição. É a mesma coisa que você pegar, aqui está a água e aqui está o sais de fruta. Não, Sonrisal, fica mais fácil, né? Bem que hoje muita gente já nem sabe mais o que é Sonrisal. Essa nova geração parece que nem sabe o que é o Sonrisal. Está lá quietinho, a água está lá paradinha, está o Sonrisal quietinho. Se você deixar eles ali, tudo bem. Mas coloca dentro do outro, você vai ver a reação. Tem que se entrar em uma determinada atmosfera para que aquilo resulte em algo. Vê? Agora, o Espírito de Deus está capacitando a igreja para que ela alcance a vitória. Mas ela tem que se deixar levar, como eu disse, tem que se deixar cavalgar nesse Espírito, fluir no movimento do Espírito. Ou você não chegará lá, cairá pela estrada, todo dolorido, reclamando que a vida cristã é difícil, que você não dá conta, e aquela coisa toda. No sermão A Visão de Pátimo, o profeta de Deus, ele fala sobre Apocalipse 1:10 e diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então aqui está seus comentários sobre isto, né? Eu fui no espírito. Não é em verdade formoso? Ó, como eu amo isto. Você poderia chamar isto a totalidade da vida cristã. Entrar no Espírito. Se vamos viver como cristãos, devemos que estar em seu Espírito. João não estava dizendo que estava em seu próprio Espírito. Isso não haveria produzido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também, ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser, primeiro, revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Tão seguro como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus estas revelações tão tremendas, assim também nós necessitamos estar no Espírito para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra. O que estamos lendo agora aqui para vocês, do sermão A Visão de Pátimo, é a resposta que você tem que ter junto com as palavras de Pedro. Se tudo vai ser destruído, se o fogo vai cair, que tipo de pessoas você tem que ser? Como você deve ser? Como você deve estar? Em que atmosferas você tem que estar quando essas coisas começarem a rolar aqui na terra? Veja, João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus essas revelações tão tremendas.
assim também nós necessitamos. Porque Pedro perguntou: como você deve estar? Nós necessitamos estar no Espírito para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. Vejam desta maneira: muitíssimas pessoas leem a Bíblia em Atos 2,38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E elas seguem adiante, elas não veem. Se vissem através do Espírito, elas saberiam que para receber o Espírito Santo necessitam de se arrepender e serem batizadas no nome do Senhor Jesus. E então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-as com o Espírito Santo. Elas nunca entram em seu espírito, porque se o fizessem, sucederia com elas exatamente como diz a palavra. Aqui você pode pegar vários exemplos. Se a Bíblia diz: está alguém enfermo, chame alguém que ore, chame os presbíteros, seja o que for. E a oração da fé curará o doente. E se houver pecados ocultos, lhe será perdoado. Quantas orações você já recebeu e não funcionou? Quantas orações você mesmo já fez? Você não viu resposta. Sabe o que o William Branham está dizendo aqui? Olha, observe. Elas nunca entram em seu espírito, porque se o fizessem, sucederia como elas, exatamente como diz a palavra. Porque a palavra não mente. Você não entrou no espírito e quer que venham os resultados? Não, senhores. Você não está apropriado e quer participar da festa? Não, é jogado por cima do muro. Ladrão e salteador. É expulso. Ore a Deus para que lhe dê revelação por seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Permita-me usar outra ilustração. Suponhamos que você necessita de cura. Que diz a palavra? Eu me adiantei, né? Aqui, você viu? Bem, todos nós temos lido inúmeras vezes, porém não entramos no Espírito quando a lemos. Pedimos a Deus que seu Espírito nos ensinasse a pura verdade sobre isto. Se houvéssemos feito, chamaríamos aos pastores, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos, orariam por nós, e ali seria o fim da coisa. Pode ser que não venha imediatamente, porém em seu Espírito está concluído. Não há nenhuma outra corte de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Nós necessitamos de entrar no Espírito e então as coisas se farão. Não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito e então faça as obras e veja o que Deus fará. Tem notado você como é que o mundo entra no espírito das coisas do mundo? Eles vão a seus jogos de bola, seus eventos esportivos e seus bailes. Eles entram no espírito da coisa. Não estão ali como flores de parede. Se vão para o campo de futebol, vão gritar, vibrar, torcer, animar os torcedores, os jogadores, ou vaiar quando eles falham, e se engalfinharem na luta, na briga, inclusive, termina até em pancadaria. Porque eles entram no espírito da disputa, no espírito da concorrência, no espírito adversário. É time adversário, são torcedores adversários, são gritos adversários, são gol adversários e assim sucessivamente. Eles entram no espírito. Iria você para um baile e ficaria lá de braço cruzado, assim no canto da parede, olhando? Não, que coisa esquisita, né? Que peixe fora d'água. As pessoas entram no espírito. Isso é em qualquer lugar que você vai. Você vem para a igreja e não entra no espírito do culto, o culto se torna uma fadiga para você, um cansaço para você, um suplício para você, porque o seu desejo é estar fora dali. Você não está no espírito de adoração, você não está na unção de adorador. Então você tem aquilo como uma obrigação, porque te convidaram, porque você não sabia dizer não, é aquela coisa toda. Mas se você entra no espírito, você se alimenta da palavra, você sai satisfeito, feliz, você ouve o Espírito Santo falando ao teu coração. Mas tem pessoas que acham que quer que o Espírito Santo fale para dizer coisas agradáveis. Eis minha filha, estou contigo. Eis meu filho, vou te dar uma bênção.
Muitas vezes o Espírito fala conosco, quer dizer, não tenha vergonha na cara, rapaz. Muda de vida, sujeito. É assim. Viu? Pois bem, eles não ficam como fogos pintados na parede, como algo morto. Eles vão para seus campos de jogos, seus bailes. Eles tomam parte nas coisas e chegam a ser parte das coisas. Porém, como odeiam aos crentes porque entram no espírito da palavra de Deus. Nos chamam fanáticos e santos roladores. Eles farão tudo o que estiver a seu alcance para demonstrar seu ódio e desaprovação. Porém, ignore isso. Você o pode antecipar sabendo de onde vem. Você siga adiante e entre no espírito de adoração. Nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo e sério. Porém, não obstante, cheio do gozo do Senhor. O cristão deveria estar mais exuberante, cheio de prazer no Senhor, que o mundo, quando saboreia as delícias e seus prazeres. Tanto os cristãos como os do mundo são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor e na glória do seu amor, enquanto o povo do mundo satisfaz a carne. Deus abençoe vocês. Irmão Vicente, ore e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Louvado seja Deus.